9 chamadas perdidas de um mesmo número apareciam no telefone de seu falecido marido. Quando Wanda decidiu retornar à ligação e ouviu o que disseram do outro lado da linha, ficou paralisada de medo. Bem-vindos. Aqui é o Léo, do canal Recanto das Histórias, com mais uma nova história. Mas antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. No apartamento pairava aquele silêncio especial que só existe numa casa de onde acabaram de retirar um caixão. Wanda cruzou a soleira e parou sem acender a luz. Do corredor avistava a cozinha, onde sobre a mesa ainda estava, desde a manhã, uma xícara com folhas de chá. Geraldo gostava do chá bem forte e ela, por hábito, havia preparado a xícara na véspera, sem saber ainda que seria a última vez. O chá esfriara há muito. Na superfície, formara-se uma película fina, e ao lado estava o telefone dele com a tela virada para baixo. Exatamente como ele o havia deixado 3 dias atrás, antes de apertar o peito com as mãos. Ana, a vizinha do 5º andar, que havia ajudado durante todo aquele dia terrível, entrou no apartamento carregando uma panela embrulhada numa toalha. Wanda, vou colocar a sopa na geladeira. Come pelo menos uma colherada. Você está com uma cara... Obrigada, Ana. Pode ir, já é tarde. Fico? Não é certo você ficar sozinha na primeira noite. Vai, preciso ficar sozinha. Hannah ficou parada no corredor sem saber o que mais dizer. Em momentos assim, as palavras são todas iguais e todas inúteis. Ela abraçou Wanda pelos ombros e Wanda sentiu como as mãos da vizinha estavam geladas. Tinham ficado muito tempo no cemitério, paradas diante da terra recém-revolvida, sob a chuva fina e cortante. Depois a porta se fechou suavemente, a tranca estalou, e Wanda ficou a sós com o apartamento em que vivera com Geraldo por 28 anos. Ela foi até a sala ainda de casaco e sentou-se na beira do sofá. No encosto da cadeira estava pendurado o paletó dele, cinza xadrez miúdo, que ele vestia quando saía para resolver assuntos. Wanda ainda não havia retirado. A mão não obedecia. Parecia que, se o tocasse, admitiria de vez que o dono não estava mais ali. Do paletó vinha um cheiro dele, um pouco de tabaco, embora tivesse parado de fumar uns 10 anos atrás, um pouco daquela colônia barata que ela lhe dava todo ano no aniversário, porque ele não deixava gastar mais. Por que jogar dinheiro fora, Wanda? Dizia ele. Esta não é em nada inferior. Dinheiro. A vida toda essa palavra girava como um disco velho e gasto. Pouco dinheiro. Sem dinheiro. Aguenta. Agora não é a hora. Geraldo trabalhava como encarregado de suprimentos numa empresa de administração de condomínios. Percorria porões, coberturas e corredores, negociava com encanadores sobre canos e tinta, conseguia materiais, discutia com empreiteiros. Chegava tarde, cansado. Sentava naquela mesma cozinha, tirava os sapatos, esfregava as têmporas e contava como estava difícil para todo mundo, como os moradores reclamavam, como a chefia pressionava e o salário era uma miséria. Wanda ouvia e acreditava. E como não acreditar no marido com quem viveu quase 30 anos? Viviam com simplicidade, muita simplicidade. Cada compra maior era discutida como uma operação militar. Daria para bancar? Melhor esperar até o salário? Não tem mais barato? A cozinha estava para ser reformada havia uns 8 anos. Os armários velhos estavam empenados, as portas se sustentavam por milagre, os azulejos atrás do fogão tinham rachado. Todo ano Wanda mencionava a reforma, e todo ano Geraldo suspirava. Agora não é a hora, Wanda. Vamos juntando, vai sair. Não saiu. Os casacos ela usava por 7, 8 anos, remendava, ajustava. A praia não foram nenhuma vez nos últimos 12 anos. Geraldo dizia que as passagens eram caras e que no sítio da Ana o ar não era pior. E ela concordava, aguentava. Achava que assim a base da família ficava mais sólida, sem luxo, mas com honestidade, ombro a ombro. E também para ajudar as pessoas. Essa era outra frase dele. Quando Wanda às vezes não aguentava e perguntava pelo que eles se viravam assim,
Geraldo encolhia os ombros. O trabalho era assim mesmo. Pagava pouco, mas era necessário. Sem ele, os prédios ficavam sem água e com encanamentos quebrados. E ela se envergonhava da própria pergunta. Até sentia orgulho, de certo modo. O marido não trabalhava pelo dinheiro, mas pela consciência. Wanda, por fim, tirou o casaco, pendurou-o ao lado do paletó do marido. E diante dessa vizinhança de duas peças de roupa vazias, num mesmo encosto, algo dentro dela se contraiu de dor. Ela foi até a cozinha, encheu um copo d'água da torneira, bebeu. Lá fora, ardiam janelas esparsas do prédio adormecido. O relógio na parede marcava quase meia-noite. Amanhã, não, já hoje, precisava pensar na missa de 7º dia. Era preciso reunir as pessoas, preparar a mesa, chamar os que conheciam Geraldo para que o recordassem com palavras bondosas. E aí Wanda entendeu qual era o problema. Ela mal conhecia os conhecidos do marido. Ou melhor, conhecia de nome, de ouvir falar. Toninho o encanador, certo Zé do depósito, empreiteiros, pedreiros, zeladores, moradores dos prédios que ele atendia. Mas os números de telefone deles ela não tinha. Geraldo guardava tudo no aparelho dele. De todo modo, não gostava que ela se metesse nos seus assuntos de trabalho. Não é coisa de mulher, Wanda. Para que você precisa? Só vai ter dor de cabeça. E ela não se metia. Agora, porém, estava sentada sem saber quem chamar para a missa do próprio marido. O telefone estava na mesa, ao lado da xícara fria. Wanda o encarava sem se decidir a pegá-lo. Bobagem, claro. Era apenas um telefone. Mas nele estava guardada toda aquela parte da vida de Geraldo, a qual ele não a havia deixado entrar, enquanto estava vivo. Abri-lo agora seria como entrar sem bater num quarto cuja porta esteve sempre entornada. Ela esfregou os olhos, encheu o peito de ar e pegou o aparelho. A tela estava escura, fria. Wanda apertou o botão lateral. O telefone acendeu e pediu a senha. 4 dígitos. Ela o sabia de cor. A data do casamento, Geraldo havia colocado aquilo como senha anos atrás e nunca mudara. Uma vez isso a emocionara até as lágrimas, significa que ele lembra que é precioso. Ela digitou os números devagar, um por um, como se despedisse. A tela desbloqueou, e naquele mesmo instante, antes que Wanda tivesse tempo de encontrar os contatos, surgiu por cima de tudo uma notificação. Uma mensagem chegada no dia anterior, ainda não lida. O número era desconhecido, sem nome, apenas uma sequência de dígitos. E o texto ela leu de imediato, inteiro, porque era curto e assustador. Já estiveram aqui comigo. Se você não devolver a pasta até a noite, a próxima será sua esposa. Wanda ficou imóvel. No primeiro momento, as palavras pareciam não chegar ao entendimento. As letras se formavam, mas na cabeça não significavam nada. Ela releu. Depois mais uma vez. E mais. A mão com o telefone começou a tremer levemente, e Wanda pousou o aparelho na mesa como se ele tivesse ficado quente. A mensagem havia chegado no dia anterior, ou seja, quando quem a escreveu ainda não sabia que Geraldo já não estava entre os vivos. Havia escrito para um vivo. Esperava que o vivo respondesse, ficasse com medo, devolvesse alguma pasta. A próxima será sua esposa. Sua esposa? Isso era sobre ela, sobre Wanda. O peito ficou apertado, faltava ar. Ela se levantou, caminhou pela cozinha escura, agarrou-se ao encosto da cadeira. Os pensamentos disparavam. Que pasta? Quem são eles? Quem é essa mulher que ameaça pelo nome dela? Em 28 anos, ela jamais recebera ameaças. Nunca se deparara com nada parecido. Geraldo era um marido comum e cansado que consertava canos para as pessoas e reclamava do salário baixo. De onde tinha vindo isso? Wanda forçou-se a pegar o telefone de novo. Com os dedos trêmulos, abriu o registro de chamadas. Talvez, ao menos ali, algo se esclarecesse. E esclareceu. Só ficou ainda mais assustador. Do mesmo número desconhecido havia 9 chamadas perdidas. 9. Todas ao longo do dia anterior e da manhã de hoje, enquanto Geraldo estava no necrotério e ela o enterrava.
Alguém procurava persistentemente, tenazmente, o marido dela, sem saber que não havia mais ninguém a procurar. O coração batia tão forte que martelava nas têmporas. Wanda entendia que o certo era deitar, se acalmar, esperar o amanhecer, pensar com a cabeça mais fria. Mas como dormir depois de algo assim? O dedo ficou suspenso sobre o botão verde de chamada ao lado daquele número. Ligar agora, à noite, para um desconhecido, era loucura. Mas não ligar significava ficar acordada até o amanhecer com aquelas palavras na cabeça, com aquele "a próxima será sua esposa". Wanda escolheu a loucura. Pressionou. Os sinais foram longos, angustiantes no silêncio da noite. 1, 2, 3. Ela já queria desligar, assustada com a própria ousadia. Mas no quarto toque atenderam, e antes que Wanda pudesse dizer uma única palavra, uma voz feminina jovem, apressada, agitada, aliviada, soou no ouvido. G, finalmente. Liguei para você umas 100 vezes. Eles vieram de novo, entende? A vovó disse que não vai mais esconder a pasta. Ela está com medo. Cadê você sumiu? Estou ficando louca. Wanda ficou parada com o telefone no ouvido. A jovem chamava Geraldo de G. Assim, em casa, só ela mesma o chamava. Ela se alegrava com o telefonema dele. Vovó, pasta. Na cabeça entorpecida de dor e insônia, explodiu o pensamento mais simples, mais antigo e mais doloroso que ocorre a qualquer esposa. Ele tinha outra, jovem. Em algum lugar havia uma vida paralela de Geraldo, e nessa vida alguém aguardava seus telefonemas, se preocupava, o chamava de G. Algo quente subiu até a garganta. Wanda apertou o telefone até os nós dos dedos embranquecerem e disse em voz baixa, mas firme, surpreendendo-se com a própria voz, que por algum motivo não se quebrou. Geraldo morreu há 3 dias. Sou a esposa dele. Do outro lado, instalou-se um silêncio, longo, ensurdecedor. Ouvia-se apenas a jovem respirar, rápido, entrecortado. Depois a voz dela, havia pouco tão animada, tremeu e tornou-se completamente diferente, assustada, perdida. Como morreu? Meu Deus, eu não sabia. Achei que ele simplesmente não estava respondendo. Quem é você? Perguntou Wanda. Como conhecia meu marido? Que pasta é essa? Quem está ameaçando vocês? Não posso por telefone. A jovem apressou-se. Não é conversa de telefone, acredite. Você entendeu tudo errado, eu juro. Não é o que você está pensando. Venha, amanhã de manhã, a antiga administradora do condomínio na Rua das Acácias. Sabe onde ficavam as repartições antes? Venha sozinha. E peço que não ligue para ninguém do trabalho dele antes de ver a pasta pessoalmente. Para ninguém. Está ouvindo? Que administradora? Moça, explique direito. Na Rua das Acácias, um prédio cinza de um andar perto da farmácia. Estarei lá esperando. Me perdoe. Me perdoe. E soaram os bips curtos. A ligação caiu. Wanda ficou ainda alguns segundos com o telefone no ouvido, ouvindo aqueles pipipi indiferentes, e depois abaixou o braço devagar. A antiga administradora do condomínio na Rua das Acácias. Lá elas mesmas já haviam ido buscar documentos, reclamar dos encanamentos eternamente com problema, implorar por reforma no hall de entrada, um prédio cinza de um andar que sempre cheirava a água sanitária e umidade. E agora, perto desse escritório, uma jovem desconhecida, uma velhinha e alguma pasta a aguardavam. Uma pasta pela qual alguém ameaçava fazer-lhe mal. Ela pousou o telefone na mesa ao lado da xícara fria de Geraldo e sentou-se no banquinho. Nessa noite já não dormiria. Isso estava claro. Wanda ficou sentada na cozinha escura, olhando para um ponto fixo, tentando de alguma forma assimilar tudo o que havia despencado sobre ela naquela última hora. Ainda de tarde, ela era simplesmente uma viúva, uma mulher destroçada de dor que havia perdido o marido. E agora, era como se alguém tivesse arrancado de sob seus pés o chão familiar, pisado por 28 anos, e sob ele houvesse um vazio assustador demais para encarar. Lá fora, começou a chuviscar.
As gotas batiam na calha de zinco, ritmadas, como se contassem alguma coisa. Wanda se encolhia no cardigan, aquecia as palmas em torno do copo d'água já frio e pensava numa única coisa. Que tipo de pessoa era o homem com quem havia passado a vida inteira? Aquele que ela havia enterrado hoje sob essa mesma chuva. Aquele que economizava com ela no casaco e nas viagens à praia, mas escondia em algum lugar uma pasta por causa da qual alguém ameaçava agora a vida dela? Ao amanhecer, o céu lá fora passou do preto para um cinza turvo. Wanda não pregara os olhos. De madrugada ela se levantou, lavou o rosto com água fria, olhou-se no espelho. Um rosto estranho, envelhecido de uma só noite. Tirou do armário aquele velho casaco que já usava há 8 anos. As mãos não obedeciam direito, os botões se recusavam a entrar nas casas. Tomou o chá sem sentir o gosto e ficava olhando para o relógio. Saiu de casa com bastante antecedência. A cidade despertava, as pessoas corriam para o trabalho. Um zelador varrendo a calçada molhada, os ônibus borrifando poças d'água. Tudo como sempre, uma manhã cinzenta comum. Só Wanda cruzava essa manhã com um único pensamento que a gelava por dentro. O que a esperaria ali, na antiga administradora do condomínio na Rua das Acácias? O velho escritório da administradora na Rua das Acácias quase não havia mudado nos anos em que Wanda não passava por ali. O mesmo prédio cinza de um andar com o reboco descascado, a mesma placa enferrujada que ninguém trocara havia muito, a mesma farmácia ao lado com uma cruz verde sobre a porta. Wanda parou um pouco afastada, perto de uma paineira pelada, e olhou em volta. Chegara antes da hora. No trajeto inteiro pareceu que iria se atrasar, que não encontraria o lugar, e os pés a levaram mais depressa por conta própria. Primeiro ela procurou com os olhos uma mulher jovem e bonita. Aquela que, ao telefone, havia chamado Geraldo de G. Na cabeça, por mais que tentasse expulsar aquele pensamento, ainda se desenhava a imagem de uma amante. Vistosa, bem cuidada, o tipo pelo qual os maridos perdem a cabeça. Mais perto da entrada do escritório, havia 2 pessoas, e nenhuma delas parecia com uma amante. Wanda distinguiu primeiro a jovem, uns 25 anos, miúda, de jaqueta azul simples, com as mangas gastas, e um gorro de tricô de baixo, do qual escapavam mechas loiras. O rosto estava pálido, assustado, e ela ficava olhando para os lados como se esperasse que alguém aparecesse a qualquer momento de trás da esquina. Ao lado dela estava uma senhora idosa, baixinha, de um casaco velho e um lenço na cabeça. O rosto era cinzento, cansado, e as mãos com que ela segurava junto ao peito uma sacola surrada chamavam a atenção de imediato, grosseiras, rachadas, com tinta impregnada na pele que nenhum sabão lavaria. Mãos de quem a vida inteira esfregou, lavou, pintou. A jovem viu Wanda primeiro e veio ao seu encontro com hesitação. A senhora é a esposa de Geraldo? Sou eu. E você é quem ligou? Sou Dani. A jovem estendeu a mão, mas logo a abaixou, como se tivesse dúvidas se seria adequado. Liguei do telefone da vovó. Não fui eu que conhecia seu marido, foi a vovó. Eu só estou ajudando. Me perdoe por tê-la assustado ontem. Fiquei sem chão. A senhora idosa deu um passo à frente, encarou Wanda diretamente, sem dissimulação, e por aquele olhar ela sentiu um leve alívio. Assim olham as pessoas que não têm nada a esconder. Dona Maria, sou eu, disse ela em voz baixa. Trabalho aqui como faxineira, neste mesmo escritório. Limpo os chãos, cuido dos halls nos prédios. Seu Geraldo, que Deus o tenha, me trouxe essa pasta há 3 dias. 3 dias atrás. Ela repetiu, logo antes de ele segurar o peito. E o que ele disse? Perguntou Wanda. Dona Maria olhou para a porta do escritório. Melhor a gente entrar. Aqui na rua tem olhos demais. Venham, ficamos no meu quartinho dos materiais. Vou colocar a chaleira. A senhora está com uma aparência... Entraram no prédio. Por dentro cheirava exatamente como Wanda lembrava. Água sanitária, umidade, papel velho. Um corredor estreito com paredes que não eram pintadas havia muito.
Uma fila de salas fechadas, avisos nas portas escritos à mão. Dona Maria as conduziu até o fim do corredor e abriu com a chave uma portinha pequena. O depósito era uma camarinha apertada. Baldes, vassouras no canto, uma prateleira com produtos de limpeza, uma mesa velha coberta por uma toalha de plástico com florinha desbotada, 2 cadeiras e um banquinho. Sobre a mesa havia uma chaleira elétrica, com o fio carcomido e um pote de café solúvel pela metade. Sentem. Dona Maria correu para ligar a chaleira. Já nos aquecemos. Dani, pega mais uma caneca. Ali na prateleira. Wanda sentou-se na cadeira que lhe ofereceram. As mãos ela mantinha nos joelhos, entretecidas, para que não ficasse visível o tremor. Dani se acomodou no banquinho ao lado. A chaleira começou a fazer barulho, e naquela banalidade cotidiana, canecas, colherinha, café, açúcar de um pacote rasgado, havia algo quase insuportável. Como se tivessem se reunido para uma conversa de tarde, e não para falar de algo terrível. Conta tudo desde o começo, pediu Wanda quando puseram na sua frente uma caneca fumegante. Não entendo nada. Que pasta? Quem ameaçou vocês? E de onde conheciam Geraldo? Dona Maria baixou-se na sua cadeira, abraçou a caneca com as palmas, aquelas mãos marcadas de tinta. Conheço ele de longe, filha. Uns 15 anos, pelo menos. Ele passava pelos nossos prédios pelo trabalho. Encarregado de suprimentos era, uma pessoa gentil, sempre cumprimentava, perguntava pela saúde, pelas costas. Para uma faxineira, quem fala uma palavra boa? Mas ele falava. Eu o respeitava. Ela suspirou. E há 3 dias ele chega até mim e não está bem. Pálido, mãos tremendo, digo, seu Geraldo, o que aconteceu? E ele me enfia uma bolsa e dentro está esta pasta. Esconde, diz. Dona Maria, pelo amor de Deus, não entrega para ninguém. Se vierem perguntar, diz que não sabe de pasta nenhuma. E que em uma semana viria buscar. Que tudo se acalmaria. Aí eu guardei. O que eu, velha, ia fazer? Uma pessoa respeitada está pedindo. E quem veio? Perguntou Wanda em voz baixa. O rosto de Dona Maria ficou sombrio. Ontem vieram 2 homens, tipos importantes, de carro. O mais novo, de jaqueta de couro, falava tudo. O mais velho ficou calado, só olhava. E olhava de um jeito ruim, filha. Deu um arrepio. Perguntam onde está a pasta que Geraldo deixou comigo. Digo, não sei de pasta nenhuma. Aí o que estava de couro dá uma risadinha. Sabe sim, vovó. Tudo você sabe. Entrega a pasta no bem bom. Não entregar, a gente vem de outro jeito. Depois vai até a esposa dele. Falei que não tinha nada a perder na velhice. Dona Maria respirou fundo. Fiquei com um medo danado. Liguei para Dani à tarde. Ela veio correndo. Ficamos pensando o que fazer. Dani diz, tem que ligar para o Geraldo. Deixa ele resolver, é problema dele. Ligamos. O telefone não atendia. Aí de manhã cedo a senhora ligou e disse que ele morreu. A senhora idosa se benzeu. Foi assim que aconteceu. Wanda ouvia e sentia como de sua alma ia embora um peso para chegar outro, 100 vezes mais aterrador. Não era amante. Não havia nenhuma jovem para separar o casal, nenhuma segunda família. Sentiu vergonha dos pensamentos noturnos, mas o alívio durou um único instante, porque Dona Maria enfiou a mão na sacola e retirou dela uma pasta cinza de papelão com elástico gasto, estufada de papéis. Aqui está ela. Olha a senhora mesma, filha. Só senta bem e segura na mesa. A velha fez uma pausa. Eu mesma não entendi direito no começo. Achei que eram papéis de trabalho, o que eu ia fazer com eles. Mas aí Dani veio, a moça estudou, começou a ler e as duas quase caímos de onde estávamos. Wanda pegou a pasta. O papelão estava frio, áspero. O elástico escorregou do canto com um estalo suave. Ela a abriu sobre a mesa, empurrando a caneca para o lado. Dentro não havia nem cartas de amor, nem fotos, nem nada que confirmasse o seu medo da madrugada. Papéis, orçamentos com carimbos e assinaturas, laudos de obras executadas, recibos escritos à mão, cópias de contratos com nomes de empresas empreiteiras, listas de prédios por ruas.
Wanda os reconheceu. Eram os prédios do bairro deles, os mesmos que a empresa administradora atendia, e uma folha de caderno quadriculada coberta de nomes. No início, ela não entendia nada. Números, carimbos, termos. Reforma geral do telhado. Troca de tubulações hidráulicas, manutenção das áreas comuns. Os olhos deslizavam pelas linhas, sem que nada se fixasse. Dani se aproximou. Deixa eu explicar como eu mesma entendi. Só que a senhora não se apresse. Aqui é preciso se aprofundar. A jovem passou por algumas folhas, escolheu uma. Olha, este é o orçamento para a reforma dos halls do prédio na Rua das Flores. Pelo papel, o que consta? Pintura das paredes, troca das janelas, caixas de correio novas, reforma da marquise da entrada. E a quantia está lá, bem grande. Esse dinheiro a empresa administradora recolheu dos moradores, de todos os apartamentos, pouquinho por vez, ao longo dos anos. E agora olha aqui. Ela puxou outra folha. Este é o laudo. Aqui está escrito que tudo foi feito, tudo executado, assinaturas presentes. Mas na prática, vovó, você faz faxina naquele prédio. Faço, assentiu Dona Maria. Que janelas novas. As velhas estão lá do mesmo jeito, estufando com a umidade. Pintaram as paredes, isso sim. Uma vez, passaram uma tinta por cima, de qualquer jeito, mas no papel consta reforma geral por uma fortuna. E assim em quase todos os prédios da pasta, disse Dani em voz baixa. Orçamento grande no papel, tudo de primeira, mas na prática metade não foi feita, quando muito. Entende como funciona? Inflavam o valor no orçamento. Compravam tinta barata, mas no papel constava a cara, importada. Escreviam que haviam trocado as tubulações em todo o prédio, mas mexiam num pedaço no porão, ou nem tocavam. O dinheiro dos moradores saía como se fosse para a obra, mas, na verdade, Dani não terminou a frase, mas já estava claro o suficiente. Wanda ia passando o olhar de um papel para outro, e aos poucos o quadro começava a se compor, um quadro assustador, disforme. E a diferença ia para onde? Perguntou ela com voz rouca, embora já intuísse a resposta. A diferença era dividida, disse Dona Maria. E aqui está a coisa mais importante, filha. Dani, pega aquela folha do meio. Dani tirou cuidadosamente do meio da pasta uma folha dobrada ao meio, grande, tracejada à mão como uma tabela. Wanda a abriu sobre a toalha de plástico e aí as mãos dela esfriaram de verdade. Era uma tabela. À esquerda, datas por meses dos últimos 2 anos. Depois colunas com valores grandes, redondos. E no topo, acima das colunas, havia anotações, curtas, inteligíveis para quem havia feito a tabela. Castelo, Braga e G, apenas a letra G com ponto. Diante dessa letra, havia números. Wanda os encarava sem acreditar nos olhos. Fazia as contas mentalmente, perdia o fio, recomeçava. Os valores ao longo de 2 anos chegavam a somas que Geraldo não teria ganho em 10 anos do seu honesto serviço de encarregado, do qual sempre reclamava. E ali mesmo, com letra miúda, a letra dele que Wanda reconheceria entre 1000, havia anotações à margem, em dinheiro vivo pelo box, para o apartamento. A parte do G, a parte do G, é a letra dele, sussurrou Wanda. Foi ele que escreveu. Conheço a caligrafia dele. Conheço também, filha, disse Dona Maria com suavidade. Por isso não enfiei isso na sua mão assim que chegou. Fiquei pensando como dizer para uma mulher que acabou de enterrar o marido. Melhor que ela mesma veja. Wanda ficou sentada com os olhos colados na tabela. A cabeça não assimilava. 28 anos. 28 anos ele chegava em casa cansado, sentava na cozinha deles e dizia: sem dinheiro, Wanda. Aguenta. 28 anos ela remendava o casaco, abria mão da praia, economizava em tudo. E ali estava o dinheiro. Não era que não havia. Havia, bem ali, nessas colunas, sob a letra G. Só que não era para ela. Não era para a cozinha com os armários empenados. Ia para outro lado. E o que significa para o apartamento? Perguntou ela. A própria voz soou estranha. Dani trocou um olhar com a avó. Ficou em silêncio. Depois, mesmo assim,
tirou do fundo da pasta mais algumas folhas. Isso encontramos por último. Fiquei pensando se mostraria para você, mas a senhora precisa saber. Era uma cópia de contrato. Contrato de compra de imóvel na planta. Wanda não entendia muito dessas coisas, mas leu o título. Para um apartamento, estúdio num prédio novo no outro extremo da cidade, numa construção que estava sendo concluída. Wanda percorreu as linhas com os olhos, em busca do próprio sobrenome, do sobrenome de Geraldo, e não encontrou. O apartamento estava registrado em nome de uma pessoa completamente diferente. Ela leu o nome 2 vezes antes de reconhecê-lo. Era o sobrinho por afinidade de Geraldo, um parente distante que tinham visto umas 3 vezes na vida, em enterros alheios e num casamento. Havia tempos ele se mudara para o interior, e Geraldo quase nunca o mencionava. Ao contrato estavam grampeados recibos. Wanda os folheava um por um. Nota de uma cozinha planejada. Cara, fora de cogitação. Recibo de eletrodomésticos, geladeira, máquina de lavar, televisão, tudo novo, tudo de boa marca. Nota de um sofá. E por cima de tudo, uma folhinha arrancada de um bloco de notas, coberta com a mesma letra conhecida. Depois da vistoria, transferir a parte para lá. Depois da vistoria, transferir a parte para lá. Wanda abaixou devagar a folhinha, ergueu os olhos, primeiro para Dani, depois para Dona Maria. No apertado quartinho dos materiais, havia silêncio. Só a chaleira elétrica, ao esfriar, estalava de vez em quando. E então ela entendeu tudo, não com a razão, com todo o seu ser, até o fundo da alma. Todos esses anos, ele não só havia escondido dinheiro dela, estava construindo para si uma outra vida, um apartamentinho de reserva, quieto, em nome alheio, móveis novos, eletrodomésticos, tudo o que eles dois jamais tiveram. A vida simples e honesta deles, a economia deles, o seu cansado aguenta, Wanda. Tudo isso era mentira. Tudo era um biombo, uma cenografia. A pobreza em que viveram quase 30 anos havia sido um papel que ele desempenhava, enquanto o dinheiro de verdade, a vida de verdade, escorria na direção oposta, para longe dela, para um apartamento no qual a esposa não tinha sequer sido incluída. Ela esperava que agora as lágrimas viessem, que fosse gritar, se debater, como convém a uma mulher enganada. Mas não havia lágrimas. Dentro dela, alguma coisa endurecia, solidificava, tornava-se uma pedra fria e pesada. A dor pela morte do marido, com a qual ela havia chegado ao escritório da administradora, recuou para algum lugar, e em seu lugar instalou-se algo diferente, desconhecido. Não histeria, algo muito calmo e muito assustador. Dona Maria, disse Wanda, e a própria voz lhe pareceu uniforme e alheia. Esses 2 que vieram, Castelo e Braga, são eles da tabela. Eles mesmos, filha, assentiu a velha. Empreiteiros, com eles que seu Geraldo tocava esse esquema. Agora, como ele se foi, eles querem os papéis de volta para não sobrar rastro. Wanda encarou a pasta cinza pousada à sua frente sobre a toalha de plástico com florzinhas desbotadas, os orçamentos, os laudos das obras que nunca aconteceram, a tabela com a parte do G, o contrato do apartamento no qual não havia espaço para ela. E pela primeira vez naquele dia, ela não chorou. Wanda saiu do escritório sendo outra. A pasta ela levou consigo. Dona Maria a enfiou de volta na sacola e estendeu para ela. Pega, filha. Não preciso dessa encrenca no meu quartinho. Faz 3 noites que não durmo por causa dela. Dani anotou o número dela num pedaço de papel. Pediu que ligasse a qualquer hora, se precisar. Na rua continuava chuviscando. Wanda ficou parada sob a paineira pelada, abraçando a sacola, e pegou o telefone. Ligou para Ana. Ana, você está em casa? Preciso muito da sua ajuda. E por favor, não conta nada para ninguém por enquanto. Peço. Ana não insistiu em perguntas. Em 30 anos de vizinhança, elas haviam aprendido a se entender pela voz. Meia hora depois já estavam sentadas no carro de Ana, velho, mas em funcionamento, e Wanda contava tudo em poucas palavras, sem lágrimas.
O SMS, o telefonema, o escritório da administradora, a pasta. Ana ouvia com as mãos crispadas no volante e só repetia de tempos em tempos: "Meu Deus, Geraldo, como você foi capaz?" "Precisamos de uma advogada", disse Wanda quando terminou. "Boa, não uma dessas que fazem divórcios, uma que entenda disso aqui." "Tem uma pessoa", Ana pensou. "Doutora Lúcia. Ela ajudou minha irmã com uma herança quando a família toda brigou. É uma mulher dura, mas honesta. Liga agora." Doutora Lúcia concordou em recebê-las naquele mesmo dia. O escritório dela era modesto. 2 cômodos no segundo andar de um prédio antigo, uma placa na porta, estantes de pastas do chão ao teto. A própria doutora. Lúcia era uma mulher de uns 60 anos, de terno cinza sóbrio, cabelo curto, com aquele olhar diante do qual a gente queria sentar direto e falar apenas o que importava. A voz era suave, mas firme, de quem está acostumada a ser ouvida. "Contem tudo", disse ela, acomodando-as à sua frente. "Do começo e com detalhes. Emoções depois. Agora os fatos." Wanda contou mais uma vez, e dessa vez, falando seco, em ordem, ela própria ouvia a história inteira de fora, como se fossem palavras alheias. Doutora Lúcia não a interrompeu. Apenas puxou a pasta para si quando Wanda a pôs sobre a mesa, colocou os óculos e começou a examinar as folhas. O rosto não mudou, mas a mão virava as páginas cada vez mais devagar. Na tabela de participações, ficou mais tempo. Depois chegou ao contrato do apartamento e ao bilhete com transferir a parte para lá. Tirou os óculos. "Bem", disse ela. "Wanda, vou lhe explicar como é, sem rodeios. O que está nessa mesa não é um drama familiar. Não é uma história de marido infiel e esposa ofendida. São documentos referentes a um esquema de desvio de dinheiro. Em termos simples, a um roubo. O dinheiro dos moradores foi desviado por anos por meio de orçamentos inflados e laudos fraudulentos. Há no mínimo 3 participantes, seu falecido marido e 2 empreiteiros, Castelo e Braga. E agora que um dos 3 morreu, os 2 restantes querem muito essa pasta." "Para quê?" perguntou Wanda. "O Geraldo já se foi." "O que eles têm a temer? É aqui que está o ponto mais importante." Doutora Lúcia bateu o dedo sobre a tabela. "Enquanto essa pasta existir, fica visível que o dinheiro era dividido entre 3. Fica visível quem assinava os orçamentos, quem elaborava os laudos, quem recebia o dinheiro vivo e quanto. E se a pasta desaparecer, o que sobra? Sobra um morto. Uma figura comodíssima. O morto não fala, não confessa, não aponta ninguém. E aí Castelo e Braga dirão de cara limpa: somos empreiteiros honestos, cumprimos as obras. Se algo não estava certo, era o falecido Geraldo que fazia as maracutaias. Nós não sabíamos de nada." Wanda ficou em silêncio. Ana, ao lado, deixou escapar um gemido abafado. "Por isso", continuou doutora Lúcia, e a voz ficou ainda mais dura, "ouça bem o que vou dizer. Os originais dessa pasta você não entrega a ninguém. A ninguém. Nem para quem ameaça, nem, Deus me livre, para a empresa administradora por vias discretas. Hoje vamos tirar cópias, vários conjuntos. Um fica no meu cofre, o segundo num cofre bancário, o terceiro vai para mãos de confiança. O original fica guardado à parte, de modo que, se algo acontecer com um, os demais sobrevivam. E mais uma coisa." Ela encarou Wanda diretamente nos olhos. "Enquanto tudo não estiver registrado oficialmente, não ligue para ninguém dos ex-colegas do seu marido. Nenhuma pessoa do trabalho dele. Você não sabe quem está envolvido com quem, entendeu?" "Entendi", assentiu Wanda. Naquele mesmo dia, elas percorreram vários lugares. Numa copiadora, um homem de meia idade atrás do balcão olhava surpreso para a grossa pilha de papéis, mas ficava calado. Doutora Lúcia tinha o jeito de dar a entender que perguntas eram desnecessárias. Foram feitos 3 conjuntos completos. Um ficou com a advogada, com o segundo foram ao banco e abriram um cofre em nome de Wanda. O terceiro doutora Lúcia mandou guardar por hora na casa de Ana. "E o original?" perguntou Wanda. "O original vai comigo", disse doutora Lúcia. "Para o cofre.
Amanhã de manhã redigimos o requerimento e saímos para dar entrada nos órgãos competentes. Hoje descansem. Embora que descanso seja esse, Wanda chegou em casa quando já estava escuro. Ana a deixou na porta. Ficaram sentadas um momento no carro, em silêncio. Wanda, posso passar a noite com você? Ofereceu Ana. Fico com medo de te deixar sozinha. Não precisa, Ana, dou conta, pode ir. Ela subiu para o apartamento sem acender a luz no corredor. O apartamento a recebeu com o mesmo silêncio de véspera. O paletó de Geraldo continuava pendurado na cadeira. Wanda ficou parada olhando para ele e pela primeira vez pensou: isso era uma roupa estranha. A roupa de uma pessoa que ela afinal não conhecia. O telefone de Geraldo ela havia deixado na cozinha, sobre a mesa. E quando perto das 9 da noite ele tocou, Wanda estremeceu por inteiro. A tela brilhava no escuro, número desconhecido. Não o mesmo do qual havia ligado Dani. Outro. O coração disparou, mas ela se lembrou das palavras de doutora Lúcia. Se ligarem, não se assuste, responda com calma e, se possível, grave. Wanda ligou o gravador no próprio telefone, pôs-o ao lado, encheu o peito de ar e atendeu o telefone de Geraldo. Alô. Na linha houve uma pausa. Depois soou uma voz masculina. Baixa, calma, com uma entonação que fez os pelos do pescoço se arrepiarem. A pasta está com você? Wanda apertou a borda da mesa. Que pasta? Quem é você? Não banque a boba. A voz não subiu de tom, mas algo nela mudou. Ficou mais dura. Você sabe muito bem do que estou falando. Seu Geraldo morreu, mas as dívidas dele não morreram. Os papéis que ele guardava são nossos. Entrega de bom jeito. Fica sossegada. Vai chorar no túmulo dele como toda viúva. Não entrega, se vira. Na sua idade você precisa de encrenca? Não estou entendendo do que o senhor está falando, disse Wanda com voz uniforme. Era surpreendente, mas a voz não tremeu. Meu marido morreu. Não vi pasta nenhuma. Viu sim, viu. Na linha deu uma risada. Você estava na casa da velhinha na Rua das Acácias hoje. Acha que a gente não sabe? A gente sabe de tudo. Então não enrola. Seu prazo é 3 dias. Depois a gente vai pessoalmente. Bipes curtos. Wanda abaixou o aparelho devagar. As mãos tremiam agora, quando tudo havia acabado. Eles estavam vigiando. Sabiam do escritório da administradora. Portanto, sabiam de Dani e Dona Maria também. Esse pensamento deu um medo de verdade. Não por ela mesma, mas pela velhinha que por bondade havia aceitado guardar o infortúnio alheio. Wanda ligou imediatamente para a doutora Lúcia e reproduziu a conversa. A advogada ouviu sem interromper. A gravação está? Está, no gravador. Bom, muito bom. Isso não são mais palavras ao vento. É uma ameaça registrada. Amanhã juntamos ao processo. Sobre a velhinha, não se preocupe em excesso. É exatamente por isso que amanhã iremos à polícia. Vai ficar muito desvantajoso para eles mexer com ela. Boa noite, Wanda. Procure dormir. Dormir, Wanda não dormiu desta vez também. Mas esta insônia era diferente da primeira noite. Não era a insônia desorientada, esmagada pela dor. Agora dentro dela, havia aquela mesma pedra fria que havia surgido no escritório da administradora. E a pedra, estranhamente, a sustentava melhor do que qualquer sedativo. De manhã, ela e doutora Lúcia foram primeiro à delegacia de polícia, depois ao PROCON e à ouvidoria da prefeitura responsável pela fiscalização de obras em condomínios. Na delegacia as receberam sem grande interesse. O plantonista, um rapaz jovem, ouvia desatento, anotava alguma coisa, bocejava de vez em quando no punho. Viúva, diz? O marido morreu, mas os papéis vieram de onde? A faxineira deu. Entendido. No rosto dele era visível que já as havia catalogado como senhoras encrenqueiras que depois do enterro veem conspirações em todo canto. Wanda sentiu a desesperança subindo. Será que ele não vai acreditar? Será que tudo foi em vão? E então falou doutora Lúcia. Ela não ergueu a voz, simplesmente pôs diante do plantonista as cópias do orçamento, do laudo, da tabela de participações
e começou a explicar ponto por ponto, com valores, nomes de empresas e artigos de lei. O rapaz parou de bocejar. 1 minuto depois, chamou o superior. Veio um homem mais velho, com patente, folheou os papéis e o rosto dele mudou. Ficou sério. "Onde a senhora conseguiu isso?" perguntou ele com um tom completamente diferente. O requerimento foi aceito. A gravação das ameaças foi juntada ao processo. Os telefonemas com ameaças foram registrados separadamente. Na ouvidoria saiu parecido. No começo, indiferença. Ora, reclamações de obras não faltam. Mas quando, doutora? Lúcia dispôs com datas quais prédios haviam sido reformados no papel e por que valores. Eles se mexeram, especialmente ao confrontar. Neste prédio aqui pelo papel, o telhado foi reformado 2 vezes em 2 anos, mas as reclamações dos moradores sobre infiltrações continuam até hoje. "Vamos precisar de uma testemunha", disseram na ouvidoria. "Alguém que tenha visto as condições reais dos prédios. A faxineira, dizem. Que ela venha e preste depoimento." Wanda temia por Dona Maria, mas quando ligou e perguntou com cuidado, a velha, depois de uma pausa, respondeu: "Vou, filha. Que seja. Se começamos, temos que ir até o fim." Dona Maria apareceu no dia seguinte. Pequena, no mesmo casaco velho com o lenço, as mãos com tinta cravada, sentou-se em frente ao fiscal. Cruzou as mãos no colo. O fiscal começou a perguntar em linguagem burocrática: "A senhora é funcionária? São suas atribuições." A senhora registrou. A velha ouvia, piscava, e então disse de um jeito simples, do seu próprio jeito: "Moço, eu não entendo das suas leis. Sou faxineira, limpo o chão dos halls. Mas vou te dizer uma coisa. Se no papel está escrito que o telhado foi consertado, mas no meu prédio tem uma bacia embaixo do forro faz 3 anos juntando água, então alguém roubou o dinheiro. Sou simples, mas isso eu entendo." No gabinete ficou quieto por um instante. O fiscal olhou para ela e depois anotou alguma coisa depressa. Aquela frase simples sobre a bacia embaixo do telhado fez mais do que todas as tabelas e cópias, porque por trás dela havia uma verdade que não se falsifica. A verdade de uma pessoa que, com as próprias mãos, ano após ano, havia colocado um balde debaixo de um telhado reformado no papel. E no 3º dia, após o telefonema com ameaças, Castelo e Braga vieram em pessoa. Wanda não estava sozinha em casa. Doutora Lúcia havia pressentido que seria assim. Ficara com ela desde a manhã, sentada na cozinha com o chá e o telefone ligado. Quando a campainha soou com força, exigente, Wanda olhou pelo olho mágico. 2 homens, um mais novo, de jaqueta de couro, o segundo mais velho, atarracado, com um olhar pesado, os mesmos que haviam ido a Dona Maria. O coração deu um salto, mas doutora Lúcia, da cozinha, assentiu em silêncio. "Abre, mas deixa na corrente e fala. Eu ouço." Wanda entreabriu a porta mantendo a corrente. "O que desejam?" "Wanda, tudo bem?" Começou o que estava de jaqueta de couro, melado, quase afetuoso. "Somos colegas do seu falecido marido. Sentimos muito, de verdade sentimos. Geraldo era um bom homem." Ele suspirou, imitando consternação. "Temos um assunto delicado com a senhora. O Geraldo nos devia algo. Não dinheiro, não pense. Uns papéis, uma pastinha de trabalho. Queríamos pegá-la para encerrar tudo direito." "A senhora nos dá a pastinha, a gente não cria nenhum aborrecimento. E a senhora vive sossegada." O atarracado ficou calado. Ficava um passo atrás e encarava Wanda sem piscar. Pesado, avaliador, como se calculasse por onde apertar se o jeito bom não funcionasse. Aquele olhar Wanda sentia na pele, mas atrás dela, na cozinha, estava a doutora Lúcia, e por isso a pedra dentro dela se mantinha firme. "A pasta não está comigo", disse Wanda. "Como não está?" O sorriso do jaqueta de couro escorregou ligeiramente. "Não se apresse, pense bem, é melhor para a senhora." "Já pensei", respondeu Wanda. "A pasta não está comigo." Aí o atarracado finalmente falou com voz rouca, inamistosa. "Tolice a sua, mulher. Tolice se meter no que a senhora não entende. Cuide-se." E foi aí que Wanda se endireitou. Ela encarava aqueles 2 pelo vão estreito da porta.
os rostos saciados e descarados, e se lembrava do casaco remendado, das viagens à praia canceladas, dos armários empenados da cozinha, das palavras do marido. Aguenta, Wanda, agora está difícil para todo mundo. De tudo aquilo com que a haviam enganado durante quase 30 anos, e disse em voz baixa, mas com uma firmeza que jamais havia posto em palavra alguma. Estou justamente começando a entender. Castelo empalideceu. O sorriso saiu de vez do rosto. Ele abriu a boca, mas nesse momento, do fundo do apartamento soou com calma e nitidez a voz de Doutora Lúcia. Rapazes, tudo o que vocês disseram está gravado. Esta conversa também. O requerimento na polícia já foi protocolado. Eu estaria indo embora no lugar de vocês. Rápido! Os dois na soleira se entreolharam. O atarracado deu uma puxada no jaqueta de couro pelo braço. Eles recuaram, e o jaqueta de couro, já se encaminhando para a escada, atirou por cima do ombro baixando a voz. Vão se arrepender. Pode ser, respondeu da cozinha a doutora Lúcia com a mesma calma. Mas por enquanto quem vai se arrepender são vocês. Wanda fechou a porta nos dois cadeados, encostou as costas nela e só então percebeu que estava tremendo por inteiro. Da cozinha saiu doutora. Lúcia pôs o telefone sobre a mesa, olhou para Wanda e pela primeira vez em todo aquele tempo, algo quase caloroso transpareceu no rosto sério dela. Muito bem, disse ela simplesmente. Agora estou vendo que vamos ganhar essa causa. As investigações começaram alguns dias depois e avançaram sem Wanda. Agora era trabalho da polícia, do Ministério Público e de quem tinha isso como função. Mas os ecos chegavam até ela, às vezes por doutora. Lúcia, às vezes por Ana, que tinha meio mundo de conhecidos. Na empresa administradora, onde Geraldo figurava como modesto encarregado de suprimentos, fizeram uma busca e apreensão. Retiraram documentos, caixas inteiras sendo carregadas da contabilidade, salas sendo lacradas. Orçamentos, laudos, contratos com empreiteiros. Tudo o que por anos havia ficado com carimbos e assinaturas era agora confrontado linha a linha com o que constava na pasta de Wanda, e iam surgindo uma discrepância atrás da outra. Telhados reformados no papel. Na prática, goteiras, tubulações trocadas no papel. Na prática, encanamentos enferrujados. Halls pintados no papel. Na prática, paredes descascadas sobre as quais os moradores reclamavam havia anos, só que as reclamações se perdiam em alguma gaveta. Chegaram também ao box de Geraldo, aquele mesmo sobre o qual a tabela trazia a anotação Via Box. Wanda havia estado nele no máximo umas 2 vezes. Um espaço escuro, cheio de entulho num condomínio de garagens na periferia, onde o marido, segundo ele, guardava ferramentas e o que fosse necessário para o trabalho. Quando abriram o box com testemunhas, embaixo de latas velhas, atrás de uma estante com chaves e ferramentas enferrujadas, encontraram caixas. Nas caixas, notas fiscais, segundas vias de orçamentos, recibos. E numa caixa de ferramentas embrulhada num pano engordurado havia dinheiro. Maços de cédulas amarrados com elásticos de farmácia. Wanda, quando lhe contaram, apenas sacudiu a cabeça. Então era aqui que tudo ia parar. Num pano engordurado, num box, entre ferros enferrujados. Mas o mais pesado era o apartamento. Aquele estúdio na construção nova, registrado no nome do sobrinho distante. Quando foram até lá, o sobrinho, convocado do interior, jurou por tudo que nada sabia, que jamais havia visto o apartamento. Que havia uns 5 anos Geraldo lhe pedira um favor entre parentes. Assinar uns papéis, ele havia assinado sem ler. Talvez mentisse, talvez realmente fosse apenas um nome conveniente num papel. No apartamento havia móveis novos. A cozinha planejada cara, o sofá, os eletrodomésticos, tudo novinho em folha, ainda com o plástico em alguns lugares. E no armário, atrás de uma parede falsa, encontraram um cofre pequeno. No cofre havia mais dinheiro e alguns documentos. Wanda ouvia tudo isso e não sabia o que sentir. Revelou-se que Geraldo havia de fato enriquecido. Não pouco, de verdade. Só que a riqueza não crescia na casa deles.
Não na cozinha que eles dividiam, mas em algum lugar à parte, num apartamento alheio, num cofre de boxe, num cofre atrás de uma parede falsa. Ele vivia duas vidas. Numa era o marido cansado, que à noite esfregava as têmporas e falava no salário baixo. Na outra, um homem com maços de dinheiro vivo, um apartamento de reserva e parceiros que, após a morte dele, foram imediatamente até a viúva. E os parceiros, Castelo e Braga, é claro, não tinham nenhuma intenção de pagar nenhuma dívida. Eles queriam uma única coisa, que a pasta sumisse, aquela onde estava escrito em preto e branco que roubavam 3 pessoas, que sobrasse apenas um morto no qual pudessem jogar tudo. A pasta embaralhou todos os planos deles. Agora que os documentos estavam nas mãos dos investigadores, o esquema se desdobrou inteiro. Quem elaborava os orçamentos? Quem assinava os laudos? Quem recebia o dinheiro vivo e em que proporções? E a letra G na tabela não estava mais sozinha. Ao lado dela estavam Castelo e Braga. E desses nomes já não havia como escapar. Wanda foi chamada como testemunha. Não uma, não 2 vezes. Ela ficava sentada em gabinetes burocráticos, respondia a perguntas e cada vez era como arrancar de novo a crosta de uma ferida que não havia cicatrizado. Pessoas alheias, estranhas, em voz calma, nos termos formais, chamavam o Geraldo dela de participante de um esquema criminoso. Perguntavam se ela sabia dos rendimentos do marido, se havia visto o dinheiro, se notara alguma discrepância nos gastos deles. E Wanda respondia com honestidade. Não sabia, não vi, não notei, acreditei. E era justamente esse acreditei que era o mais amargo. Ela ficava naquela cadeira dura no gabinete do delegado e diante dos olhos surgia outra cena. Como estava uma vez numa loja diante de um casaco bonito, acariciou a manga e foi embora. Caro, o Geraldo vai se aborrecer. Como recusou ir com Ana à praia. Não temos dinheiro para isso, Wanda, você sabe como é. Como havia 8 anos juntava para a reforma da cozinha que nunca começara. Como economizava, apagando a luz atrás do marido nos cômodos, desligando a segunda boca do fogão, guardando trocados num potinho para os dias difíceis. E os dias difíceis chegavam todo dia para ele. Só que não eram difíceis. Eram muito dourados. Só que gastos em outro lugar. Está difícil para todo mundo, dizia ele. Aguenta, Wanda. Está difícil para todo mundo. Para todo mundo, sim. Menos para ele. As principais testemunhas do processo foram Dona Maria e Dani. A velha faxineira que ninguém no escritório da administradora levará a sério. Uma faxineira. Revelou-se a pessoa que havia conservado toda a verdade com as próprias mãos. Ela havia escondido a pasta, arriscando a si mesma. Ela não teve medo de aparecer e falar da bacia embaixo do teto. E Dani, a neta, ajudou a levar o caso até o fim. Separou os papéis, os organizou por data. E o que se revelou especialmente importante? Havia fotos. Dona Maria, como se descobriu mais tarde, havia fotografado alguns papéis no próprio telefone simples antes, quando havia suspeitado de algo errado. Por via das dúvidas, filha, explicou ela depois a Wanda. Eu mesma não sei porquê. O coração dizia que não ia acabar bem. Nem li direito, mas fotografei. Essas fotos, tiradas com um telefone barato pela mão trêmula, foram juntadas ao processo como prova de que os papéis haviam existido exatamente naquele estado e que ninguém os havia adulterado depois. Assim, uma simples faxineira salvou Wanda de que ela, viúva que nada sabia, fosse responsabilizada pelos negócios sujos alheios. Wanda entendia isso e não sabia como agradecer. Com dinheiro, Dona Maria não aceitaria. Se ofenderia. Por isso, Wanda simplesmente passou a visitá-la. Levava tortas, ajudava com pequenas coisas, ficava à tarde tomando chá. Assim, imperceptivelmente, surgiram novas pessoas em sua vida esvaziada. A velha de mãos calejadas e Dani, que passou a ligar para Wanda simplesmente assim, com carinho para perguntar como ela estava. O processo seguia seu curso, devagar como todos os casos assim. Mas Wanda já sabia que, qualquer que fosse o desfecho para Castelo e Braga, a ela pelo menos não arrastariam para o buraco alheio. Doutora Lúcia estava tranquila.
Com estas provas, ninguém vai tocar na viúva. A missa de 30 dias, Wanda celebrou como devia. O almoço de 7º dia já havia sido simples e íntimo. Agora, no 30º, ela quis reunir as pessoas que realmente importavam para encerrar aquele ciclo com dignidade. Sem isso, não seria direito. Só que era um momento completamente diferente de tudo que ela havia imaginado. Nenhum conhecido do marido foi convidado. Não havia à mesa nem Toninho, o encanador, nem Zé do depósito, nem nenhum dos outros aos quais Geraldo, aparentemente, havia ajudado a vida toda. Vieram apenas os de confiança. Ana, é claro que Ana, que havia ficado do lado durante todos esses dias. Doutora Lúcia, Wanda se surpreendeu ao convidá-la, mas a advogada havia se tornado quase da família naquele tempo. Dona Maria com Dani. E alguns vizinhos que conheciam Wanda há muitos anos e vieram apoiá-la. A ela, a que estava viva, não ao falecido. A mesa Wanda pôs simples, sem exibição, sem ostentação. E não havia com o que exibir. Tudo seu, honestamente ganho, como ela estava acostumada. Arroz doce, bolinhos, tortas. Assou ela mesma na véspera. Ficou a noite toda junto ao fogão. E havia algo acalmante nisso. Chá em xícaras grandes. Ficaram sentados com tranquilidade. E ninguém disse palavras bonitas sobre como Geraldo havia sido uma pessoa maravilhosa, um marido atencioso, um companheiro confiável. Não se abria a boca para isso. Todos sabiam, e desse silêncio era até mais fácil do que seria com mentiras. Wanda ficava sentada à cabeceira da mesa, olhava para aquelas poucas pessoas que haviam aparecido ao lado na hora mais pesada e pensava, são elas as verdadeiras, não aquelas que Geraldo tinha registradas no telefone. Restas, a velha faxineira, a neta dela, a vizinha, a advogada que era estranha de fato. Nenhuma delas havia recebido nada de Geraldo em vida, mas depois da morte dele, foram justamente elas que não a deixaram se perder. Vou dizer uma coisa, falou Wanda por fim, e todos ficaram em silêncio. Ela fez uma pausa escolhendo as palavras. Não sei que tipo de pessoa meu marido foi para os outros. Talvez a algum tenha realmente ajudado. Não me cabe julgar. Mas para mim ele se revelou um homem que só conheci depois que se foi. Vivi a vida inteira com ele e só fui conhecê-lo de verdade agora. Ela respirou fundo. Obrigada a todos. Sem vocês eu não teria suportado. Ninguém se apressou em consolá-la ou objetar. Ana cobriu a mão dela com a sua. Dona Maria suspirou baixinho, se benzeu. Ficaram mais um tempo, em silêncio, tomaram o chá e se dispersaram já no anoitecer. Quando todos foram embora e Wanda lavou a louça, o apartamento ficou quieto de novo. Mas o silêncio já era outro, diferente do da primeira noite após o enterro. Não assustador, não vazio. Apenas tranquilo. Wanda foi até a cozinha. O paletó de Geraldo já não estava ali. Ela o havia guardado na semana anterior. Doou à igreja junto com o resto das roupas. Para alguém seria útil. Sobre a mesa estava o telefone do marido, aquele mesmo. Wanda o pegou, pressionou o botão. A tela acendeu. Ela encontrou aquela mensagem de tantos dias atrás. Já estiveram aqui comigo. Se você não devolver a pasta até a noite, a próxima será sua esposa. Releu devagar, com calma, sem aquele terror da primeira noite. Era estranho pensar que toda a vida nova havia começado com essas poucas palavras que acenderam na tela. Ela ficou longamente olhando para o telefone e então pressionou e segurou o botão de desligar até a tela apagar por completo. O aparelho em sua palma ficou escuro, frio, morto. Wanda o colocou na gaveta mais funda da cômoda, mas não o jogou fora, não. A mensagem ela havia decidido guardar, não por amor nem mesmo por dor, mas como prova, como memória daquele instante em que a verdade lhe chegou não em voz alta, não numa confissão embriagada, não numa carta alheia, simplesmente assim. Acendeu no escuro uma tela, apareceram algumas linhas e ela de repente entendeu que toda a vida anterior, aquela em que havia acreditado por 28 anos, havia acabado naquele exato momento.
acabado, para que começasse outra. Talvez não como ela havia sonhado algum dia, sem marido, sem ilusões, com uma verdade amarga às costas, mas sua, autêntica, sem segredos alheios e sem duplo fundo. E as pessoas ao redor agora eram verdadeiras. E isso, como não podia deixar de ser, valia mais do que qualquer apartamento de reserva com cofre atrás de parede falsa. Wanda apagou a luz na cozinha e foi dormir. Pela primeira vez em muitos dias, ela adormeceu com tranquilidade. Obrigado por terem escutado esta história. Aqui é o Léo do canal Recanto das Histórias. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para vocês é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença.